Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Terças do Tal. E hoje o tema é raiva, uma emoção que eu acho que todo mundo tem. Ou eu espero que todo mundo tenha. E essa minha fala já deixa a gente um pouco confuso, porque a gente está um pouco acostumado a entender a ideia de que eu não quero ter emoções ruins dentro de mim. E isso não é uma verdade, tá? O taoísmo ele trabalha com o conceito de emoção apropriada. Todas as emoções são apropriadas dentro de uma determinada circunstância. Se alguém te dá um soco no meio da rua, do nada, eu espero que você tenha raiva dessa pessoa, porque isso é um instinto de autodefesa. Se você não tem raiva dessa pessoa, há algo de errado com você. A raiva é um sentimento importante. A raiva é um sentimento necessário. No entanto, a sua aplicação ela é um pouco conturbada. Tem um trecho do Tao Te Ching em que Lao Tzu ele diz o seguinte, que o grande lenhador, quando precisa cortar uma árvore, ele corta, sem problemas, sem gerar problemas, sem frustrações, sem gerar conflitos. Mas quando o ser humano normal, médio, nós, Zé Ralé, povão, vai cortar uma árvore, a gente gera um monte de problemas. Porque a energia agressiva ela é a mais difícil de ser utilizada com sabedoria. É fácil ser bondoso e não gerar grandes problemas. Se eu dou uma comida para alguém que está passando fome, é difícil isso me gerar um karma negativo. É muito difícil isso me ser um problema. Mas se eu dou um soco em alguém, é muito fácil isso me gerar um karma negativo. É muito fácil isso ser um problema. Ao mesmo tempo, existem circunstâncias em que dar um soco em alguém é não só necessário, como algo importante. Ah, em algumas tradições, especialmente eu acredito que o budismo tibetano tenha isso, algumas das divindades de punição, de cobrar, de ir atrás de resolver conflitos e guardiões, né, energias de guardiões, são facetas de deuses de misericórdia. Isso porque aplicar a pena sobre alguém, ou cobrar alguém, ou aplicar uma inflação sobre alguém, para ser feito de uma forma correta, é preciso que o indivíduo carregue consigo uma quantidade de bondade tão grande que até a pena é feita de forma bondosa. Isso significa que você reconhece que a dor que você causa à pessoa é necessária para a sua vida, é necessária para o seu caminho, é necessária para o seu aprendizado. E isso é uma coisa muito difícil da gente que é mané entender. Por isso que o Tao Te Ching ele vai dizer que quando o grande lenhador precisa cortar uma árvore, para ele é fácil, para a gente é difícil e a gente se machuca no meio do processo, porque a gente acaba exagerando na força, a gente acaba exagerando na tensão, a gente acaba exagerando no movimento. Tá? Dito isso, trazendo a importância de ter raiva e a importância cosmológica da raiva na nossa vida e na existência do mundo de uma forma geral, a gente vai entender que a raiva ela vem de um elemento chamado madeira. Existem pessoas que preferem chamá-lo de árvore, tanto faz, gente. É só uma questão de nome, nomenclatura. Ah, o elemento madeira, ele traz a ideia do movimento, tá? Então, a madeira, ela fala daquilo que está vivo. E tudo aquilo que está vivo está crescendo. Então, é um movimento de expansão e crescimento. É impossível você estar vivo
e não estar em expansão e crescimento. Um exemplo claro disso é que para você viver, você precisa comer. Para você comer, você precisa matar alguém, nem que seja cortar uma árvore. Para você conseguir comer, você precisa se expandir sobre o mundo para que o mundo te dê em retorno. É verdade que a minha expansão, ela pode ter mais uma cara de simbiose do que de aniquilação. E aí aqui é onde entra, porque algumas linhas taoístas, inclusive linhas que foram muito influenciadas pelo budismo, têm uma característica mais vegetariana do que não vegetariana. Tá? O taoísmo, quando a gente fala de taoísmo tradicional, sem influência budista, sem influência indiana, vamos ser mais direto ao ponto, porque o budismo é uma filosofia indiana, ele não é vegetariano. Tá? Quando ele recebe influência budista ou indiana, ele acaba se tornando vegetariano dentro de algumas linhagens. Tá? Então, vamos lá, vamos voltar. Então, por que isso? Né? Porque quando eu como plantas, eu consigo ter uma relação simbiótica com elas mais fácil. Eu como maracujá, cuspo a sementinha para nascer maracujá. Como a jabuticaba, cuspo a sementinha para nascer mais jabuticaba. Né? Então, eu consigo ter uma relação menos agressiva com o meu consumo com as plantas. Né? Mas, ao mesmo tempo, o meu corpo, às vezes, necessita. Dependendo da fisiologia de você, o seu corpo pode necessitar carne. E aí, como fazer quando isso daqui acontece? A gente precisa também respeitar as nossas necessidades e os nossos limites. E entender que se expandir sobre a vida é um movimento saudável e natural. Quando ele não é saudável e natural? Quando essa expansão ela vem de um movimento, não de uma necessidade verdadeira, mas de um ego. E aqui é onde o elemento madeira ele começa a gerar o seu atrito, porque a natureza do elemento madeira vai necessariamente ter como tendência a geração de um atrito. Eu quero comer milho. Ana quer comer milho. Pablo quer comer milho, mas só temos um milho. O que faremos? A virtude da madeira é a bondade. Quando a madeira está maravilhosamente bem equilibrada, a nossa expansão permite a expansão dos outros. É parecida com a frase de uma pessoa que eu gosto muito, um filósofo russo, chamado Mikhail Bakunin, em que ele diz que a liberdade do outro estende a mim ao infinito. E Bakunin, quando ele dizia isso, ele provavelmente não é versado em filosofia taoísta, mas ele também corrobora com um trecho de um outro camarada russo também, chamado Piotr Kropotkin, em que ele escreve um livro chamado A Ajuda Mútua a um Fator de Evolução, no qual ele rebate as falas de Darwin, trazendo uma perspectiva de que a natureza não funciona sobre uma guerra de um contra o outro, e que isso é mais a visão dos europeus que nasceram e viveram de guerra e que tiveram uma sociedade que se estabeleceu pela e para a guerra sobre a natureza, mas que a natureza vive em uma constante autorregulação mútua em fundamento de uma harmonia coletiva que beneficia a todos. E aqui é a virtude da bondade. A virtude da bondade é quando a minha expansão expande a sua expansão. É quando eu me expando, eu permito que você se expanda também. E os nossos caminhos não entram em atrito, mas os nossos caminhos se fundem. E aí a minha expansão aumenta a sua, da forma que a minha liberdade estende a do outro ao infinito, como diria Bakunin. Se tem dois filósofos que eu achei que não citaria. Curioso. Mas é difícil a virtude da bondade.
É difícil a virtude da bondade porque ela requer um grau de sabedoria muito profundo. Bondade não é só sobre doar, não é só sobre entregar, não é só sobre ser bonzinho, mas é reconhecer as necessidades de cada indivíduo, da forma que eles são, da maneira que eles nasceram, da forma exata que ele é. Bondade é reconhecer que eu sou diferente do outro e que as minhas necessidades e as minhas verdades e o meu eu, a minha natureza autêntica não é a mesma que a do outro. E está tudo bem em a gente ser diferente e que a gente pode coexistir dentro do mesmo espaço e que as nossas diferenças conseguem se somar e criar uma realidade plural que engrandece a nossa capacidade de desfrutar de uma vida que tem múltiplas polaridades, que tem múltiplas visões. Uma vez perguntaram para o mestre Wu Shen, isso foi em TV aberta, inclusive. Eu odiava ver as entrevistas do Shen, eu odeio ver as entrevistas do Shen, não pelas respostas do Shen, mas porque fazem cada pergunta idiota para ele, mas ele ainda assim não perde a compostura e ele responde sempre dando uma aula. É incrível como aquele cara conseguia fazer isso. E aí perguntaram para o Shen se ele achava que o mundo seria melhor se todos fossem taoístas. O Shen olha para ela assim meio desconcertado e fala assim: não, pelo amor de Deus, não. O mundo é muito bonito do jeito que ele é. Se todo mundo fosse taoísta, o mundo seria um saco. Porque se todas as pessoas pensassem igual, se todas as pessoas tivessem as mesmas ideias, se todo mundo visse o mundo da mesma forma, ia ser chato pra caramba, o mundo não teria pluralidade, o mundo não teria diferença, e isso engrandece. E aí é onde uma coisa que é uma virtude do taoísmo. O taoísmo ele vê a diversidade como sendo algo que engrandece a experiência de estar vivo, e que engrandece a nossa experiência como seres humanos de uma forma geral. E a gente não vê uma verdade como algo absoluto, mas a gente vê verdades surgindo por aí. Não é à toa que o taoísmo, na sua essência, ele é zero moralista. Quando a gente começa a ver moralismos dentro do taoísmo, isso é influência de Confúcio, isso é influência confucionista. Tanto que você pega o taoísmo clássico, você tem imortais que são transexuais, você tem imortais que são pansexuais, você tem imortais que são homossexuais, você tem imortais mulheres, você tem imortais homens, você tem imortais que foram ricos, você tem imortais que foram pobres, você tem imortal de tudo quanto é jeito. Inclusive, tem um imortal chamado Lia Aleijado. Existem imortais de todos os tipos. Só não vou dizer que tem de todas as cores, porque o taoísmo nasceu dentro de um lugar onde a etnia era muito. Existia uma etnia só, ou algumas etnias, mas poucas, né? O taoísmo ele é muito plural, o taoísmo ele é muito diverso, né? Quem trouxe essa estrutura mais moralista, mais dura de homem aqui, mulher aqui, foi Confúcio. Porque Confúcio, ele não se baseia na natureza, mas ele se baseia na experiência da humanidade como sociedade. E isso gera uma ruptura muito grande entre os pensamentos. Não é uma aula sobre a diferença entre confucionismo e taoísmo, isso é um tema muito interessante e eventualmente a gente pode discorrer sobre ele. Mas voltando à ideia aqui da raiva. A bondade, então, ela surge quando a gente reconhece as naturezas diferentes e a gente reconhece as necessidades diferentes de cada um. Entendeu? Então, para um mestre taoísta, se uma pessoa vira para você e fala: eu sou uma cabra, eu gostaria de comer capim todos os dias, isso me faria feliz, você olha para a pessoa e fala assim: que bom, seja uma cabra, seja feliz. O taoísmo não vai ditar regras, a gente vai permitir que as pessoas vivam da forma que elas quiserem, vivam da forma que elas puderem. Desde que isso não afete o coletivo. E aqui é onde entra a coisa. Quando a minha ação individual, da minha expansão, começa a agredir os outros, é porque está me faltando uma virtude chamada bondade. Quando eu tenho a virtude da bondade, a minha expansão, ela nunca acaba sobrepondo a de alguém. Eu passo a me expandir dentro do limite que a vida me oferece. E isso aqui é algo maior do que só agredir pessoas. Eu, João,
nasci aqui no Brasil, no São Paulo, numa sociedade que tem uma estrutura capitalista, que tem uma vida blá blá blá, que lá 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 lá. Eu gostaria muito de ser um monge que mora na montanha. Eu não posso. Porque antigamente era só subir a montanha e morar lá, montar uma cabaninha e tal. Hoje em dia, se eu subir a montanha, eu tenho que comprar o terreno, eu vou ter que pagar IPTU, eu vou ter que pagar. Existe uma estrutura social que me impede de ter a simplicidade que os mestres de antigamente tinham e de viver de pesca. Como eu adoraria poder viver numa montanha vivendo da minha pesca. Adoraria isso. Mas eu não posso. E o que eu faço quando eu não posso? Aqui é onde a minha expansão ela encontra uma encruzilhada. Eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de adquirir suavidade e me adaptar ao que a vida me traz, ou eu tenho a opção de olhar para essa vida, olhar para isso, esse obstáculo, e querer forçar a minha verdade, querer forçar a minha realidade, querer forçar o meu ponto de vista em cima dela. Essa não é uma ação bondosa. Quando eu faço isso, eu começo a entrar em conflito com a sociedade. E esse conflito ele tem duas vias. Ou eu vou ocupar o mundo pela minha expansão ser impossível, ou eu vou ocupar a mim mesmo por eu não estar conseguindo me expandir da forma que eu gostaria. Em um caso, eu explodo de raiva, e no outro caso, eu me explodo em culpa. E essas são as duas grandes facetas da energia da raiva. A raiva ela surge quando, ao eu tentar me expandir, eu encontro um obstáculo. E diante desse obstáculo, eu não tenho a flexibilidade de me harmonizar com ele, mas sim entrar em guerra. E ao entrar em guerra com esse obstáculo, eu tenho somente essas duas possibilidades. Importante aqui dizer, existem obstáculos que a gente enfrenta que faz parte do nosso caminho a gente derrubar. Mas sempre eu preciso ter flexibilidade. O combate, o conflito não pode ser uma coisa reta. Eu não posso só seguir reto. Eu preciso entender que o mundo é uma estrutura maior do que eu. O mundo sendo uma estrutura maior do que eu sou, eu não vou conseguir mudá-lo. Eu preciso saber me adaptar a ele. A adaptação ao mundo é um momento em que eu entendo que eu tenho uma verdade dentro de mim e eu preciso saber entender como que essa verdade pode se manifestar nesse mundo de agora. No meu caso, eu gostaria de viver numa montanha, isolado, vivendo da minha pesca, podendo atender a população de forma gratuita e vivendo dessa maneira. Não posso fazer isso. O que eu faço? Eu moro em São Paulo por um tempo, vou juntando dinheiro até ter um recurso suficiente para comprar uma terrinha no meio do nada, construir uma casinha e continuar dando as minhas aulas online ou trabalhar de forma remota para conseguir me manter e manter esse meu estilo de vida e conseguir ser um eremita conectado pelas internets da vida. É o ideal? Não. Mas é o que a vida tem a me oferecer. E eu vou fazer o que contra isso? Eu não nasci herdeiro. A energia da raiva, ela vem a partir do momento em que eu não consigo manifestar essa minha verdade e eu não tenho flexibilidade de entender que essa minha verdade ela precisa se adaptar a um mundo que é maior, que é mais macro, que é uma estrutura dura, rígida, que é uma guerra perdida se eu começo a lutar contra. Pô, João, mas isso tudo que você está falando é algo muito abstrato ainda. Vamos trabalhar com exemplos. Eu, meu irmão, ele é músico. Inclusive, quem quiser conhecer o trabalho do meu irmão, procura aí Maria Esmeralda no YouTube. Meu irmão faz bastante álbuns, ele tem feito de tudo um pouco. Meu irmão, ele sempre foi músico.
Ele sempre gostou de fazer barulho. E eu sempre gostei de ficar na minha, jogando videogame e meditando. A gente se dá muito bem, não me entenda mal. Mas a gente dividiu o mesmo quarto por uns 16, 18 anos. Eu acordava e queria meditar, ele acordava e queria tocar bateria. E a gente só tinha um quarto para fazer isso. Pensa em duas pessoas raivosas. Por quê? Porque um queria se expandir e a expansão dele agredia o meu espaço. E eu queria me expandir e a minha expansão agredia o espaço dele. A minha verdade não podia ser expressa e a verdade dele tampouco podia ser expressa. A forma equilibrada e saudável disso seria a gente entrar em alguma espécie de acordo onde a gente tem tempos, horários, em que a gente consegue permitir que os dois expressassem a sua natureza. Mas a gente era uns adolescentes fedidos que não tinha muito, muito esse bom senso. Então a gente acabava conflitando. E isso que é o mais interessante. No processo do conflito, havia uma guerra de verdades. E a raiva ela é sobre isso. Ela é uma guerra de verdades. Eu chego e digo para o meu irmão, mas esse tanto de barulho faz mal e faz a sua mente ficar agitada. E ele dizia, mas você é mobocó, só quer ficar sentado olhando para a parede. E os dois estavam certos, porque cada um tinha uma verdade, cada um tinha um entendimento sobre a vida. A raiva é uma guerra de verdades. E quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para as nossas raivas e entender qual é a verdade que está sendo inflexível que eu estou nesse exato momento mantendo aqui e não tendo flexibilidade de adaptabilizar para o mundo, que é uma estrutura maior que eu. A verdade que o meu irmão mantém dentro de si é uma coisa que não importa quantas guerras eu tentasse, não importa quantos textos eu trouxesse para ele, eu jamais poderia mudar aquela verdade dele. Da mesma forma que ele também não conseguia mudar a minha verdade. E enquanto a gente ficasse no conflito de verdades, essa é uma guerra infinita. Essa é uma guerra que não tem fim. E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso o tempo todo. Ah, eu só vou ser feliz quando o mundo se tornar mais justo e equilibrado. Pois bem, então seja infeliz, porque o mundo não vai mudar porque você quer que ele mude. Mas para eu ser feliz com esse trabalho, eu preciso ganhar X, Y, Z, preciso ter tal e tal benefícios e blá 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 blá. Tá bom. O mundo tem isso a te oferecer? Não. Então, o que você vai fazer? Você tem que encontrar harmonia com o que você tem agora, meu filho. Isso significa que você vai ter que dobrar a sua verdade ao que o mundo tem a te oferecer. E isso é uma verdade dura da gente engolir, porque a gente acha que a gente é grande. E aí onde entra o trecho do capítulo 67 do Tao Te Ching, esse não é o capítulo completo, mas Lao Tzu ele vai dizer assim, sob o céu todos se consideram grande. Não rio disso. O grande sendo grande, por isso não rio. Se risse, há muito teria se tornado pequeno. A grande verdade é que a gente se acha a última bolacha do pacote. E todo mundo acha que a sua verdade é a mais verdadeira. Todo mundo acha que a sua verdade é a mais imponente. Todo mundo acha que a sua ideia de mundo é a mais correta. E todo mundo se acha grande. O grande, quando ele olha para isso, ele não ri, porque ele entende ele entende que são pequenos se achando grande e que isso é uma tendência natural. Porque eu sempre vivi olhando o mundo a partir dos meus olhos, a partir da minha perspectiva. Para mim, as minhas ideias fazem muito sentido. Para mim, os meus conceitos de certo e errado, de ideal e não ideal, faz muito sentido. Para o outro, não.
para o outro, que tem outras vivências, que tem uma outra história, que tem um outro processo de aprendizado, isso não faz sentido. O mundo tem múltiplas verdades e não uma verdade só. E isso faz parte da beleza do que faz o mundo ser o mundo. Quando a gente entende que nós não somos grandes e que a nossa capacidade de influenciar o mundo é muito limitada, quando cai essa ficha, a gente percebe que é melhor se adaptar ao mundo do que brigar com ele. Isso não significa que a gente não vai brigar por direitos, isso não significa que a gente não vai brigar por justiça, isso não significa que a gente não vai brigar por espaço, isso não significa que eu vá comprar uma guerra até conseguir conquistar o meu sonho de ter a minha casinha isolada. Eu vou fazer isso. Porque viver é se expandir e eu vou brandar a minha verdade, quer queira ou quer não, porque esse sou eu. E é isso que eu sou e eu vou defender isso. É como a gente faz esse movimento. A gente pode fazer esse movimento enfrentando a barreira, entrando no movimento de culpa ou frustração, entrando em depressão profunda, ou a gente pode entrar, a gente pode também ir para a via raivosa de sair culpando o mundo e tudo é errado, os outros são errados, tudo é errado, o mundo não presta, ou a gente pode entender que o mundo está errado, ou pelo menos da nossa perspectiva está errado, mas entender que ele é assim, entender qual é a minha verdade e encontrar as brechas para fazer essa minha verdade florescer, para fazer a minha verdade surgir. E esse é o movimento saudável da raiva. A raiva, ela tá te dizendo uma coisa: é isso que eu acredito, é isso que eu sou, é isso que eu gostaria, é ali onde eu quero ir, é lá que eu quero chegar. Se a gente entende o que está por trás da nossa raiva, a gente consegue ter mais sabedoria na aplicação dela mesma. Eu gostaria muito de mudar o mundo, de fazer com que a fome acabasse, de acabar com a corrupção, de fazer com que as pessoas vivessem felizes e alegres. Mas isso é uma estrutura muito grande. Ah, eu vou me tornar político, mas a política já está corrompida. Os mestres taoístas, eles tentaram muito, gente, isso, tá? Isso durante um período da China chamada Guerra dos Três Reinos, vários mestres taoístas, eles começaram a ser conselheiros de reis, a ser conselheiros de imperadores, ser conselheiros de gente grande, com o intuito de conseguir criar uma sociedade correta, criar uma sociedade iluminada, e todas as vezes que eles tentaram, eventualmente acabava caindo em corrupção, porque o ser humano ainda é ser humano. E depois de muito tempo tentando, e várias levas de mestres taoístas tentando, os movimentos que surgiram depois começaram a ser de eremitas. Porque os taoístas perceberam que pouco importa quem chega no governo, pouco importa se é um ou outro, porque o ciclo da política sempre vai se manter da mesma maneira. O que é importante é eu manter as minhas verdades dentro de mim, influenciar o mundo ao meu redor da melhor maneira possível e gerar realidades ou gerar melhorias significativas ao redor de mim. É parecido um pouco com a filosofia malatestiana. O Malatesta, ele era uma pessoa que nasceu na Itália e ele trabalhava muito com a ideia de bairros autogestionados, onde bairros ou grupos pequenos de pessoas conseguissem se autogestionar para gerar uma estrutura equilibrada, saudável, para que todo mundo ali vivesse bem. Acaba caindo um pouco mais para esse lado da coisa, né? Eu estou citando alguns autores assim soltos, sei lá de onde eu tô, porque eu tô fazendo isso, mas enfim. Isso significa que política é ruim? Não, talvez seja o seu caminho. Talvez essa seja a sua verdade. E é isso que é o bonito do taoísmo, não tem certo e errado. Eu não preciso ter raiva de político para não gostar de política. Eu não preciso ter raiva de influenciadores para não gostar de influenciadores.
No mundo tudo tem seu espaço. No mundo todas as verdades têm um espaço para existirem. Não é porque as coisas estão erradas que eu preciso querer brigar com elas. Eu posso reconhecer a sua existência e encontrar aonde manifestar a minha verdade. Esse é um bom caminho para eu trazer essa explicação. Durante muito tempo eu fiquei com muita raiva do Instagram. O Instagram é uma merda. Com todas as palavras, eu odeio aquele negócio. Por que eu odeio aquele negócio? Porque ele me obriga a gastar um tempo enorme, gigantesco, para fazer algo que é um grande tempo perdido. Vocês têm ideia de quanto tempo gasta fazer um Reels? E eu não falo só do tempo de fazer o Reels, é o tempo de processamento da minha mente que gasta eu ficar pensando o que eu preciso fazer, melhorar as métricas. Todo esse espaço da minha mente, do meu espírito, que isso consome, que me atrapalha na minha meditação, que me atrapalha no meu caminho, que me atrapalha a fazer uma comida gostosa simplesmente focando em cozinhar quando eu estou querendo cozinhar, que me atrapalha em viver o momento, porque eu estou com muitas coisas na cabeça. O custo é enorme e o retorno é pequeníssimo. Ao mesmo tempo, se eu não usar rede social, como é que vocês chegariam até mim? Como é que vocês saberiam que existe o Instituto Roacham de Artes Taoístas que está trazendo terças do tal? Eu preciso encontrar um equilíbrio com essa jossa, porque senão a coisa não vai fluir. Eu odeio, mas eu preciso me harmonizar a ela. A virtude de utilizar o movimento da madeira é saber reconhecer estruturas que são maiores que você, saber reconhecer a sua verdade e conseguir fazer a sua verdade florescer sem que isso se torne uma guerra constante. Se toda vez que eu tiver que mexer no Instagram eu lembrar de quanto eu odeio ele e isso gerar uma guerra, um conflito, isso suga a minha energia de canudinho. É mais fácil eu simplesmente encontrar um modelo que para mim funciona e me harmonizar a ele, mesmo que isso signifique ter menos resultado, menos visibilidade do que se eu fizesse dancinhas e coisas do tipo. Entende a ideia? E aqui é onde entra o lugar mais importante da nossa reflexão. Não somos grandes. 2, qual é a verdade que minha raiva está tentando manifestar? João, eu tenho uma depressão raivosa, acho que o mundo é horrível, estudo geografia e gostaria de. Eu não consigo ver como eu consigo ter uma estabilidade financeira, eu acho que o mundo é horroroso, as pessoas são ruins, não consigo ter uma boa relação com elas, parece que o mundo me agride constantemente. Isso é uma coisa aleatória, mas isso é algo que chega constantemente para mim em consultas tanto de astrologia quanto de medicina chinesa, tá? O primeiro passo de reconhecer que você é menor do que o mundo já te liberta. Por que isso liberta? Porque isso te tira, primeiramente, a pressão de ter que mudar o mundo. Se sentir pressionado a ter que mudar o mundo te leva naqueles dois caminhos, de ficar batendo a cabeça contra o muro e ou ir para a raiva de si mesmo ou ir para a frustração. Raiva de si mesmo porque, cara, eu não consigo mudar o mundo, não adianta o quanto eu fale e as pessoas não me ouvem. O mundo parece ser feito de pessoas que são ruins, que não querem uma igualdade, que não querem um bem-estar coletivo. Isso pode surgir como culpa e raiva. Pode vir também de você começar a ter raiva das pessoas, raiva do mundo, e não querer fazer parte dele. Quando eu não quero fazer parte do mundo, quando eu tenho raiva do mundo, eu não consigo existir, eu não consigo ser, eu não consigo viver, porque você não vai conseguir expressar a sua verdade, você não vai conseguir expressar o seu eu. A gente precisa expressar a nossa verdade, a gente precisa expressar o nosso eu. A gente precisa fazer o que a gente gosta, a gente precisa ser quem nós somos. E nós somos seres sociais, independente do que a gente quer ou não. Então, essa pessoa precisa reconhecer que o mundo é maior que ele e, primeiramente, tirar o peso de ter que mudar o mundo.
Quando a gente perde o peso de ter que mudar o mundo, qualquer pequena mudança que eu gero no mundo já vira uma vitória. E aí eu paro de lutar uma luta contra uma estrutura que é invencível, porque ela é muito maior que eu, e eu passo a lutar lutas pequenas de convencer o meu vizinho, ou de fazer pequenas mudanças dentro de uma perspectiva de que o que vier é lucro. E isso muda a chave da coisa, porque você passa a ter mais leveza no seu movimento. Isso passa a ter mais leveza na sua vida. Você passa a conseguir a buscar e procurar quais são as brechas que a vida vai te dar para que você encontre o seu caminho. E aí é uma coisa bonita, porque a gente começa sempre passando por uma frestinha. Se você fechar a sua casa inteira e você deixar só um ventinho aberto, uma frestinha assim na sua janela, o vento ele entra aqui com muita força, só que aqui ele é pequenininho, ele só tem isso aqui de ventinho. E aí ele já começa a bagunçar toda a sua casa, já começa a voar os papéis. Por que isso? Uma vez que você entrou em uma fresta, você naturalmente vai entrar em uma fresta maior. E você vai encontrar uma fresta maior para você fluir também. Se a gente tem leveza, se a gente tem suavidade, flexibilidade, com o tempo, é garantido que você vai encontrar um lugar para manifestar a sua existência, para manifestar o seu eu, para manifestar quem você é. Porque no mundo sempre vai existir um lugar que só você consegue preencher, sendo quem você é, e que o mundo requer que você seja essa pessoa. Se você não tem flexibilidade, você não vai encontrar esse lugar. Porque você, diante do primeiro obstáculo, você vai pausar. Você vai bater ali a cabeça, tentar quebrar ele, e você até pode quebrar o primeiro obstáculo, mas o segundo, o terceiro, eventualmente você se cansa. Eventualmente, isso fica desgastante. A vida não é para ser desgastante. A vida é para ser gostosa. A vida é para ser aproveitada. A vida é para ser vivida. A vida é para ser desfrutada. Eu estou fazendo várias alegorias, gente. E aí vocês encaixem isso na raiva de vocês. Isso pode vir de diversos lugares. E existem raivas que são necessárias para que eu tenha o ímpeto de querer mudar o lugar ao meu redor. A raiva não é o problema. A vontade de mudar o meu ao redor não é o problema, porque isso é natural. É natural que a planta que esteja crescendo, ela queira quebrar um concreto para poder crescer. É natural que você, ao se expandir, você se debata com o outro. Mas no momento em que eu me debato com o outro, eu preciso não entrar em guerrilha, mas saber me fundir para criar esse ambiente de simbiose onde todos crescem. Se eu entro num debate, num lugar onde todo mundo tem um pensamento diferente do meu, e eu entro na postura combativa, o que vai acontecer é que as pessoas vão combater as minhas ideias, eu vou combater as ideias dela, eu vou ficar com raiva delas, elas vão ficar com raiva de mim, e a gente vai se separar mais do que, na verdade, eu convencer o outro. Se eu entro num lugar em que as pessoas têm um pensamento diferente de mim e eu tenho suavidade para ouvir o que elas estão falando, encontro uma brecha para elas ouvirem o que eu tenho a falar, é mais fácil eu sair dessa discussão tendo uma abertura para conseguir convencer as pessoas da minha verdade, e a gente, dessa forma, juntando verdades, a gente chega em um caminho mais equilibrado, a gente chega em um caminho mais harmônico. Ao mesmo tempo, a raiva fala também de um movimento de autodefesa. Tem um conto budista em que tinha um vendedor de uma família rica e o pai estava para morrer. E aí o pai, estando para morrer, ele chegou pro filho mais velho e falou assim: filho, eu preciso te contar seu segredo. Preciso te contar o segredo. É o segredo que fez a nossa família ser rica, é o que fez a gente ter prosperidade. Eu preciso passar isso adiante. Aí o filho falou assim: porra, fala aí então, né? Vai soltar a braba para nós. Aí o cara virou para ele e falou assim: sempre que você tiver raiva de alguém, ao invés de brigar com essa pessoa, volte para casa,
pense sobre isso e no dia seguinte você responde. Aí o cara falou assim, porra, é sério mesmo que é isso que você tem que me falar antes de morrer? Não, beleza, pô, você morreu, pá, um abraço ali, viveu o luto e tudo mais. No dia seguinte, ele tá lá vendendo lá os peixes dele e tal, chega um amigo dele e fala uma coisa que deixa ele irritado. Fala meio que mal dele, alguma coisa assim, e deixa ele irritado. A vontade dele é de retrucar, mas ele lembra do pai nos seus últimos suspiros, volta para casa e começa a refletir, e ele fala assim, porra, não é que o cara tinha razão? Na real, se eu mudar isso dentro de mim, eu me torno melhor. Pô, ao invés de ter raiva dele, por que eu não agradeço? E aí, no dia seguinte ele foi até lá e agradeceu o cara. E aí nesse mesmo dia, chega uma outra pessoa, também amigo dele, e fala uma outra coisa que também o agride. E ele, pô, lembra do pai, lembra da experiência positiva que ele teve, volta para casa, reflete, e quanto mais ele reflete, mais puto ele fica com aquele cara, porque o que aquele cara falou não só não faz sentido, como foi uma agressão gratuita que não servia para nada, e que, na verdade, vinha de um sentimento de inveja, de sei lá o quê, que aquela pessoa tinha com ele mesmo. E aí, ele, no dia seguinte, ele foi lá na vendinha e ele nem quis ir atrás desse amigo, nunca mais foi ver atrás daquele amigo, nunca mais nem viu. E tem raiva de quem sabe dele. E isso é a natureza saudável da raiva. É saudável que eu desgoste do que me faz mal, porque isso é natural. É saudável que eu tenha raiva daquilo que me agride, porque isso me faz mal. Então, eu preciso saber conduzir a raiva de forma que gere crescimentos positivos para as pessoas ao meu redor e para mim também. A raiva não pode ser uma explosão que surge do ego, mas ela precisa ter a suavidade para ouvir a circunstância, entender a circunstância e entender quando a minha raiva às vezes é um escudo que eu não deveria estar carregando. O processo do entendimento da raiva é entender que a raiva ela guarda uma verdade que eu quero pôr no mundo. Essa verdade faz sentido? Essa verdade é autêntica? Essa verdade é quem eu realmente sou? É o que eu realmente acredito? O que é que está por trás dessa verdade? O que é que está por trás de eu querer expandir essa verdade para fora? O mundo está aberto e receptivo a receber a minha verdade? Como que eu posso fazer essa verdade se manifestar de alguma maneira que eu consiga estar feliz com as minhas ações e sentir que o mundo está ainda aberto a receber quem eu sou? São essas as perguntas que a gente tem que fazer. E por vezes a raiva ela é justa e clara e ela é saudável. E mesmo assim, a expansão dessa raiva ela precisa ser feita de forma calculada, pensada, planejada, entendendo que o mundo tem as suas verdades e que ele é maior que eu, e respeitando isso, porque eu respeito as naturezas de cada um. Não é porque eu não vou falar com o fulano que eu não o respeito. Veja que o cara ele não foi pra vendinha e foi até o cara para sentar porrada nele. Ele simplesmente não queria contato. Porque isso seria natural. Eu querer que o outro tenha a minha verdade é eu menosprezar a realidade dele, é eu menosprezar a sua experiência, é eu menosprezar a sua vida. Eu posso discordar de você veementemente, eu posso odiar a sua posição, eu posso odiar a sua ideia, mas ainda assim as múltiplas polaridades das verdades elas precisam coexistir, desde que exista um lugar em comum de respeito mútuo e que todos possam ser quem eles são, todos possam manifestar a sua verdade de uma forma saudável e equilibrada. E sempre que a existência de alguém me ferir, eu tenho que questionar por que eu fico machucado por aquela pessoa existir daquele jeito. Por que eu não
ligo, foda-se, e simplesmente ignoro a existência daquela pessoa e vou viver minha vida. Se todo mundo quiser sair pra guerra e se matar, pô, se junta lá num cantinho e faz isso lá naquele canto. Só que pode fazer isso, só que longe de mim. Eu não preciso ficar obrigando as pessoas a terem paz, desde que a guerra deles não me atinja. A partir do momento em que a guerra começa a me atingir, aí eu preciso defender o meu lugar, aí eu preciso usar a raiva de uma forma defensiva e de uma forma equilibrada. A raiva como um mecanismo de defesa, de reação, ao invés de ação. O meu movimento no mundo deve ser suave e deve ser sutil. O meu movimento sobre o mundo deve ser como uma frase que o Ailton Krenak ele fala: eu preciso pisar sobre a terra de forma fofa, entendendo que a natureza, o mundo, a existência ao meu redor é maior do que eu e eu sou pequeno para achar que eu vou mudar esse mundo. Eu preciso saber abaixar a cabeça, reconhecer as estruturas que são maiores que eu e encontrar onde existir com a minha verdade. Tá? Eu tenho certeza absoluta que esse tema teria muito mais coisa para a gente falar, tem muito mais coisas para serem ditas. Poderia entrar em questões de filosofia, de medicina chinesa, poderia entrar em outros temas, mas eu acho que aqui a gente já trouxe alguma reflexão interessante. E com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje e a gente vai praticar aqui a nossa meditação com quem estiver aqui com a gente na nossa aula, tá bom? Para quem vai ficar vendo aqui com a gente, tá ao vivo aqui com a gente, vai ter agora uma sessão de perguntas e respostas, e para você que está vendo gravado, pode mandar perguntas por aqui que a gente vai mesmo conversando, né? Você vai ver no YouTube, provavelmente, então pode comentar aqui nos comentários ou até mandar mensagem para mim diretamente. E até a próxima.